Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de estarmos reunidos em teu nome. Te louvamos, Deus, porque a tua palavra é a verdade, porque a tua palavra é o consolo, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor que nos constrange e porque nada pode nos separar do teu amor, nem a morte, nem a tribulação, nada, nada, Senhor. Como a Adriana citou anteriormente, Deus, como a tua palavra fala em Romanos, Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz. E te pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco nesta manhã, a despeito das circunstâncias, Pai. Que o Senhor traga o consolo a cada um, Pai, em nome de Jesus. E eu queria ler o texto de Eclesiastes 3, que é um texto muito conhecido, mas que o Senhor fala conosco, né? Então, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Meus queridos, a gente tem vivido dias de guerra, né? No nosso país e no mundo com esse coronavírus. Sabemos que são muitas incertezas, tá, a respeito do nosso futuro, a respeito do que vai acontecer, e isso tem gerado muita angústia, né? E a palavra fala muito sobre as emoções. E muitas vezes a gente está passando por momentos difíceis, e a gente fica se questionando, né? Como a Adriana colocou aí que no falecimento da sogra, ela perguntou para Deus, e a gente às vezes não dá conta de lidar com essas emoções, né? Mas eu queria trazer para vocês uma reflexão de que o próprio Deus se emociona na Bíblia, né? Tem alguns textos que falam que Deus se entristeceu ou que Deus se enfureceu, e as emoções, elas são necessárias. As emoções, elas são respostas psicofisiológicas a tudo que a gente está sentindo. Então, não existe uma emoção boa ou uma emoção ruim. Existe uma emoção desagradável de ser sentida. Quando a gente perde alguém, como foi hoje de manhã, a gente fica triste, né? E no meu caso, eu estou me compadecendo da tristeza dos meus amigos. E tudo bem a gente ficar triste, e tudo bem a gente querer chorar, e tudo bem a gente até questionar o Senhor essas coisas, né? As emoções, elas fazem parte, as emoções são necessárias. O próprio Jesus chorou, né? Jesus também sentiu raiva. Então, a gente precisa passar por esse tempo de luto, né? As emoções, elas quando a gente entra em contato com elas, quando a gente assume essa tristeza, quando a gente chora o luto, a gente pode prosseguir, né? Mas mais do que as emoções, Deus tocou no meu coração para a gente refletir sobre o que a gente tem feito aqui, né? E a Bíblia diz que é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa onde há festa, porque a gente pode refletir sobre isso, né? Então, nessa manhã, que deveria ser uma manhã de Dia dos Pais, muito, muito festiva, eu queria que a gente voltasse para a nossa vida. Se hoje fosse a sua morte, o que as pessoas estariam falando a seu respeito? Você pai, você mãe, qual é o legado que você tem, que você vai deixar para os seus filhos? O que eles vão falar de você? Se fosse o seu funeral hoje, o que as pessoas falariam da sua vida? Você está satisfeito com o que as pessoas falariam? Se você não está satisfeito, o que você precisa fazer? Porque o Senhor está disponível para nos ajudar nessa caminhada. Qual é o seu propósito nessa vida? A psicologia tem falado muito sobre propósito, os coaches têm falado muito sobre propósito.
Mas a gente sabe pela Bíblia qual é o nosso propósito. Nosso propósito é a gente se relacionar com o Senhor, é falar do amor dele para as pessoas que estão ao nosso redor, né? E se precisar usar até as palavras, né? Já disse alguém aí. Então, o que a gente tem feito com o Evangelho? O que a gente está falando para as pessoas através das nossas atitudes todos os dias? A gente vai poder ser louvado, né? Como o pastor Moretti tem sido nesse momento, como Deus foi glorificado na vida. Se você morrer hoje, se Jesus te chamar hoje pelo Covid ou por qualquer outra coisa, como é que você vai ser lembrado? Qual é o pai que você tem sido? Qual é o profissional que você tem sido? Qual é o irmão na igreja que você tem sido? Você tem orado pelas pessoas? Você tem se importado com as pessoas? O que você está fazendo aqui? Qual o sentido da sua existência? Nesse momento, eu queria que a gente pensasse sobre isso. Sobre o nosso relacionamento com Deus. Sobre o que está faltando na nossa vida hoje. São dias difíceis na nossa terra. São dias de tristeza profunda. São mais de 100 mil brasileiros. Nós precisamos clamar. Mas nós precisamos nos voltar para o Senhor. Porque é Ele quem vai nos fortalecer. É Ele quem cuida das nossas emoções. É Ele que nos dá o sentido para estarmos aqui. Porque muitas vezes, diante da tristeza, da angústia, a gente vai se perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Nós, crentes, também temos medo, também temos angústia, também temos dúvida. Mas o Senhor fala conosco nessa manhã que Ele está disposto e que Ele quer que a gente seja discípulos aqui nessa terra, que a gente semeie o amor dEle, que a gente faça a diferença, que a gente possa ser reconhecido como quem espalha o amor. Porque é disso que as pessoas estão precisando neste momento. Pensar sobre o que a gente tem feito da nossa vida nesses dias, do que a gente quer para os nossos filhos, do que a gente quer como lembrança, né? A gente na psicologia positiva, a gente faz uma atividade que é pedir para a pessoa escrever o que ela gostaria que estivesse na sua lápide, né? E essa é uma reflexão muito interessante, que a gente possa buscar no Senhor forças da nossa caminhada, para que a gente possa fazer diferença. E eu sei que, mesmo nessa tristeza, mesmo com essas emoções, a gente também pode celebrar ainda o Dia dos Pais, porque sabemos que esse é um dia, né, um dia comercial, mas é um dia importante para que a gente honre também os homens da nossa comunidade, o pastor Rodrigo, o Adriano e cada um dos nossos queridos irmãos que têm exercido com tanta seriedade e responsabilidade esse ministério que é ser pai, né? A gente sabe o tanto que é difícil exercer a maternidade, a paternidade, e a gente clama ao Senhor nessa manhã para que ele fale ao coração de cada um dos pais, que Deus, que é o exemplo de pai maior, né? O exemplo de pai que não erra, um exemplo de pai que cuida e que supre todas as nossas necessidades, que ele possa ensinar a cada pai a instruir o menino no caminho, como a Cíntia pregou na semana passada, né? Que a gente possa estar atento ao que Deus tem falado conosco nesses dias de tristeza, nesses dias de angústia, e que a gente possa usar essa tristeza como bênção na vida daqueles que estão ao nosso redor, que a gente possa fazer diferença, que as pessoas possam entender que, mesmo tristes, a gente tem Jesus, porque essa é a nossa diferença, né? A Bíblia não diz que a gente não vai ficar triste, a Bíblia não diz que a gente não pode sentir nada disso, a Bíblia só diz que a gente vai ser consolado, né? Que o Espírito Santo vai estar conosco todos os dias. Então, que a gente possa, nesse momento de dor, nesse momento de tristeza,
assumir esse compromisso de refletir sobre o que a gente tem feito, sobre o que estaria escrito na nossa lápide. E que o Senhor nos capacite a cada dia a viver a palavra dele. Em nome de Jesus. Existem pais de menina, pais de menino e pais de menino e menino. Hoje falamos a todos eles. Para quem tem filho pertinho, para aqueles que têm filho de longe e também para aqueles que têm filho saudade. E o que falar dos pais? Tem pai que gosta de videogame, pai que gosta de futebol, pai que gosta de estudar, pai cozinheiro. Uns gostam de sanduíche, outros de pizza, de café e outros até de vilão. Também podemos falar dos pais pelo tipo. Tem pai alto, baixo, mas todos não podem. São nossos heróis. Alguns são bravos, outros mais ainda. Alguns são tranquilos, outros divertidos ou mesmo bagunceiros. Tem até pai atrapalhado. Mas tem um pai que é único. Como ele não tem igual. Ele é exemplo, é consolo, é abrigo, é colo até para os nossos papais. Está presente aqui, mas também está aí. Ele se entregou pela humanidade e nos amou com amor sem igual. O nome dele é Jesus, nosso Criador e Redentor. O melhor presente que poderíamos dar aos nossos papais neste dia especial é orar com fé a esse Pai de amor. É a Ele que entregamos a vida de todos os nossos papais. Feliz Dia dos Pais! Em homenagem aqui a todos os pais e em memória do pastor Moretti, que eu não pude conhecê-lo, como alguns aqui também, eu não tive esse privilégio, né? Mas eu sei que a vida de vocês reverbera, né? O amor e a presença desse pastor querido. E eu quero cantar uma canção e, ao mesmo tempo que nos conforta, nos consola, sabendo que nós temos um pai que é um paizinho e um paizão, que é o nosso Deus, a gente pode dizer abertamente que precisa dele e que pode contar com ele. Então, que nesse momento, esse pai querido possa consolar todos vocês, todos nós, e possa também nos fazer ampliar o significado do pai e da paternidade nesses dias, né, tão necessários, e nós sabemos que não só o pai biológico é pai, mas, por exemplo, aqui, né, nós temos pastores aqui que agem como pais, conselheiros, como mentores, e nós temos esse grande exemplo do pastor Moretti, né, que foi um pai para tantos, amém? E nós temos o pai dos pais, e que ele esteja sempre presente, nos inspirando e motivando, amém? Pai, venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração eu quero te adorar, exaltar seu santo nome. Pai, te louvo, as palavras não podem dizer o quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer: Abba, Pai. Abba, Pai. Oh, Pai, querido Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Tu és o nosso Paizinho querido, nosso Deus. Obrigado, Senhor, por estar aqui com nossa voz. Pai.
te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração eu quero te adorar, exaltar seu santo nome. Pai, te louvo, as palavras não podem dizer o quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, oh Pai. Só me resta dizer: Abba, Pai. Amém. Obrigado por essa oportunidade e quero desejar a todos os papais um dia feliz, um dia de reflexão, um dia de amor, e não só um dia, né? Mas toda uma vida aí de sementes plantadas e que são colhidas, né, na vida dos filhos e dos que não são filhos. Então, parabéns aos papais e aos que agem como pais também, viu, gente? Valeu. Feliz Dia dos Pais. É dia difícil, né? Dia de emoções bem contrastantes, mas eu queria desejar também Feliz Dia dos Pais, agradecer às irmãs que prepararam esse dia de homenagens e que apesar de toda a dificuldade por conta da dor que todos estão passando hoje, conseguiram passar a mensagem de homenagem ao Dia dos Pais e conseguiram contornar todas as dificuldades. E nós agradecemos todo o esforço de vocês de preparar esse momento especial para a gente. Muito obrigado mesmo. Eu me senti homenageado nas palavras, nas homenagens, e com certeza a missão foi bem sucedida. Fica o meu agradecimento a vocês, tá bom? Sobre o pastor Moretti, antes de eu orar, eu não conhecia muito, eu acho que eu vi umas duas vezes, mas eu ouvi muito mais do que eu ouvi. Mas eu ouvi bastante sobre ele, eu me solidarizo, deixo meus sentimentos aqui a todos os amigos, todos que estão sentindo na pele, no coração, essa dor, que o Senhor continue confortando o coração de vocês. E, assim, esse momento de separação talvez seja um dos momentos mais difíceis na vida de qualquer ser humano. E, como cristãos, nós precisamos seguir o exemplo de Cristo sempre, né? Acho que o ideal do cristão é sempre olharmos o que Jesus fez e tentar replicar o que Jesus fez. E quando Jesus vivenciou a morte de um amigo, apesar de saber que aquilo dali seria passageiro, Jesus chorou. Apesar de saber de que ele estava salvo, Jesus chorou. Apesar de saber que ele o veria dali a algumas horas, alguns minutos, Jesus chorou. Né? Então, eu acho que a homenagem mais sincera e mais franca que vocês podem fazer para o amigo que partiu é chorar, de viver esse momento com sinceridade, se entregando para esse sentimento que vocês estão envolvidos, que nós estamos envolvidos de maneira intensa, de maneira sincera, sem querer sublimar, mas viver a intensidade que é devida por conta da amizade, por conta dos conselhos, por conta de tudo aquilo que a vida do pastor Moretti
Moretti representou e representa, o seu legado representa para cada um de nós. Então, vivam isso, vivam na presença do Senhor, mas vivam, tendo em vista o seguinte aspecto. Jesus não está distante de nós nesses momentos de dor. Deus não está distante de nós nesse momento de dor. Não pense que, por mais que a Bíblia fala que é um momento de alegria, no coração de cada um de vocês que estão chorando, Jesus está chorando também. Porque Jesus se compadece, Deus se compadece da dor de cada um de nós. Então, vivam esse momento, mas vivam sabendo que vocês não estão vivendo isso sozinhos. Vocês estão vivendo isso na presença do Senhor. E vamos orar, então. Vamos agradecer a Deus e continuar pedindo para que Deus fortaleça a todos nesse momento de dor, e principalmente a família, né, que nessa situação tão difícil de pandemia, e a mãe, a esposa do pastor Moretti também está com a situação da doença também, e eu fico imaginando os filhos, como é que estão as filhas, como é que estão a família, como é que está, toda essa dificuldade, toda essa dor, vivendo ainda mais a dificuldade por conta da pandemia, mas vamos orar por eles, para que Deus fortaleça. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, de vivermos em comunidade, ainda que seja um momento de dor, mas estamos juntos, vivendo esse sentimento, vivendo, Pai amado, essa perda, mas não sozinhos. Estamos, ó Deus, apoiando uns aos outros, e nós te agradecemos, porque é o teu Espírito Santo que nos permite isso. Nós te louvamos por isso, Pai amado. Nós te agradecemos, ó Deus, por cada um dos que estiveram envolvidos, ó Deus, neste culto, que trabalharam para que este culto, Senhor, fosse um culto direcionado ao teu louvor, à tua glória, mas relembrando, Pai amado, esses momentos de homenagem, mas também momentos de dor que estamos vivendo, Pai. Muito obrigado, Senhor amado, porque o Senhor se faz presente, porque o teu Espírito Santo tem dirigido, Pai amado, este momento. Nós te agradecemos, ó Deus. Nós intercedemos agora pela vida de toda a família e de todos os amigos do pastor Moretti, Senhor. Fortalece, Senhor, em nome de Jesus. Que essa dor, ó Deus, não seja vivida, Pai amado, com sentimento de abandono, não seja vivida com sentimento de desespero, não seja vivida com sentimento de abandono, mas que cada um daqueles que estão chorando, que estão pranteando, que estão lamentando, Senhor, se sintam acolhidos pela tua presença, se sintam acolhidos, ó Deus, pela tua paz, de alguma forma, Senhor, uma paz sobrenatural que somente o Senhor pode oferecer. Nós te pedimos isso, Pai amado, que nesse momento, Deus, de isolamento, de pandemia, de dificuldade, até mesmo para nos despedirmos daqueles que estão nos deixando, Senhor, que o Senhor fortaleça, que o Senhor ampare a família do teu filho, Senhor, que o Senhor ampare, Deus amado, a esposa, as filhas, enfim, todos, ó Deus, que estão envolvidos no centro dessa dor, ó Pai, em nome de Jesus, se com eles, ó Pai, Deus, faça, Senhor amado, que eles se tornem fortes, grandiosos, ó Deus, mais do que já são, Senhor, para viver esse momento de dor, de dificuldade, na tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Consola, conforta, fortalece em todos os sentidos, ó Deus amado. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos pais da nossa comunidade, Senhor, pelos filhos que temos, ó Deus, pelas famílias, ó Deus, de uma forma geral, que vivem esse sentimento de paternidade, que vivem esse sentimento de serem filhos, ó Deus, que possamos viver tudo isso, Senhor, com sabedoria, com graça, Senhor, na tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, tantos e tantos lares que neste momento de Dia dos Pais possam estar vivendo também momentos de dor. Deus, refrigera, Deus, esses momentos, refrigera essa situação, refrigera, Deus, e cuida de cada um, Pai, em nome de Jesus, de alguma forma, Pai, de alguma forma, o Senhor se faça presente nesse dia, na vida das famílias, na vida, Senhor, de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, nós te louvamos, nós te engrandecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.